Em paralelo, o espírito de Alexandre chega a um local extremamente sombrio, um ambiente pesado, onde ecoam gritos distantes e perturbadores, sugerindo um sofrimento profundo. Alberto, em sua casa, arruma a mesa com calma, quando Tibério chega e inicia uma conversa, contando que esteve ali no dia anterior, mas não o encontrou. Tibério reclama a Alberto que, durante a cerimônia anterior, o protetor espiritual havia mencionado que Alexandre estava presente entre eles, o que o deixou intrigado. Segundo o protetor, Alexandre estava envolto em ódio e profundamente perturbado, o que preocupava todos os envolvidos no plano espiritual. Tibério então pergunta a Alberto se Alexandre já tinha consciência de que havia morrido, ao que o doutor responde que não, e explica que o espírito de Alexandre ainda não havia sido conduzido ao mundo espiritual adequado. Alberto acredita que ele pode ter sido socorrido por entidades do plano espiritual, mas que provavelmente se encontra agora em um lugar dominado pelo sofrimento intenso e pela escuridão, sugerindo que aquele seja o local onde espíritos em desequilíbrio permanecem. Enquanto isso, o espírito de Alexandre vaga por esse ambiente sombrio, repleto de dor e gritos de agonia. Em outro momento, Alberto se junta a outras pessoas e todos fazem uma oração em intenção da alma de Alexandre, na esperança de aliviar seu tormento, enquanto, em contraste, ele sofre no outro plano. Em paralelo, Diná liga para Estela e as duas irmãs conversam ao telefone. Diná pergunta como estão as coisas entre Estela e Alberto, e Estela revela com surpresa e felicidade que Alberto a pediu em casamento. Em seguida, Estela também faz uma pergunta: por que Diná deixou seu marido ir sozinho ao clube? Diná tenta mostrar que confia nele e diz estar segura, mas Estela demonstra estar apreensiva, principalmente por causa do detetive, o que a faz manter certa desconfiança. Logo após, Diná encerra a ligação. Em outro local, o mascarado se aproxima de Bia e faz alguns gestos enigmáticos. Mas Estela flagra a interação, vai até os dois rapidamente, segura a Bia com firmeza e se afasta dali. Estela revela que já havia pedido ao mascarado que mantivesse distância de sua filha e, sem dar margem para discussão, manda Bia imediatamente para casa. Bia, irritada, responde que Estela vê maldade em tudo e sugere que seu pai provavelmente seria uma pessoa completamente diferente. Estela rebate dizendo que, para Bia, todo mundo é bom e legal, menos ela própria, a mãe. A discussão entre as duas esquenta e Estela acaba saindo do local aborrecida. Em casa, Theo se deita ao lado de Diná e ela aproveita o momento para contar que precisou procurar Otávio Jordão novamente, pois Maroca estava completamente desolada, chorando sem parar. Diná dá a entender que voltou a entrar em contato com Otávio, explicando que ligou para ele apenas para pedir desculpas pelo conflito que haviam tido anteriormente, buscando encerrar o mal-estar de forma pacífica. Otávio, demonstrando preocupação, pergunta a Diná por que ela está em busca de um sócio para a locadora, o que dá a entender que não gostaria de vê-la enfrentando qualquer tipo de dificuldade financeira, sugerindo de forma sutil que está disposto a ajudá-la caso necessário. Em paralelo, Alberto comenta que, no caso da saúde de Otávio, ainda não se descartou a possibilidade de uma cirurgia e que, inclusive, irá ligar para a locadora para tratar de um assunto. Enquanto isso, Theo está concentrado no trabalho e, em meio à rotina profissional, surge um clima de insinuação entre Mauro e uma funcionária, o que indica uma tensão no ambiente. Em outra frente, Queiroz comenta com Otávio que Tato está se saindo muito bem em suas responsabilidades. Otávio então entrega o material a Queiroz e pede que ele leia atentamente, pois desconfia que a locadora de Diná esteja passando por uma fase financeira complicada. Demonstrando interesse em ajudar de forma discreta, Otávio pede que Queiroz atue como intermediário, sem revelar suas intenções diretamente. Antes de enviá-lo, pede total descrição, principalmente para que seu filho não perceba a intervenção. Seguindo suas orientações, Queiroz vai até a locadora e é recebido por Diná, que ao vê-lo sente que o reconhece de algum lugar. Ele, tentando manter a história da cobertura, explica que está ali por conta de um anúncio e afirma que sua esposa estava interessada no negócio, detalhando a suposta situação. Diná atenta parabeniza Queiroz pela iniciativa, mas deixa subentendido que percebeu que ele foi enviado por Otávio, reconhecendo a intenção por trás da visita. Queiroz assegura a Diná que Otávio não está ciente de sua visita à locadora, afirmando que se trata de um assunto pessoal entre ele e sua esposa.
Percebendo o desconforto de Diná com sua ligação com Otávio, Queiroz se mostra disposto a conversar com a esposa e buscar outro investimento, caso isso seja um problema para ela. No entanto, Diná, ponderando sobre a capital necessário, destaca que a locadora possui um estoque elevado e decide dar continuidade à negociação, pedindo para Carmen apresentar o local a Queiroz. Enquanto isso, o detetive contratado por Diná segue Theo discretamente em seu carro. Em outro cenário, Lisa faz um exame de vista e, ao ser questionada se é a primeira vez, confirma que sim, pois anda com dificuldade para enxergar de longe. Sentindo-se tonta após o exame, ela pede à atendente que chame um táxi, mas como Theo aparece no momento, a atendente solicita que ele a ajude. Theo, solícito, a acompanha e Lisa comenta que continua tonta e com a visão turva. Em outro momento, Diná conversa com Maria e menciona ter notado que Theo está sem aliança, mas Maria explica que ele atirou apenas para consertar a pia da cozinha. Otávio, por sua vez, chama a atenção de Dudu sobre o tênis sujo, ao que o menino responde que não limpa há muito tempo. Otávio então sugere que, dali em diante, cada um cuide de si na casa. Tato aparece e conta que encontrou o marido de Diná, a quem advertiu para não deixar que ela volte a ofender Otávio, mas este afirma que o problema é apenas dele. Lisa, ainda desconfortável, diz que pode pegar um ônibus para casa, mas Theo insiste em levá-la. Sininha observa da janela a chegada de Theo com Lisa e comenta a cena com Fátima. Mais adiante, Sofia aparece adoentada, o que Sininha atribui aos longos períodos de estudo do quarto. Ao deixar Lisa em casa, Theo é recebido por Agenor, que pede a ela que prepare um café para servir ao visitante. Logo em seguida, Zeca chega e conhece Theo. Após a saída de Zeca, Agenor pergunta sobre a situação profissional de Theo, que admite estar enfrentando dificuldades, ao que Agenor responde que está difícil para todos, exceto para deputados. Enquanto isso, Alberto deixa Estela em casa e toca no assunto do futuro casamento entre os dois. Tibério os vê juntos e mais tarde, após a partida de Alberto, se aproxima de Estela e diz que, felizmente, tudo parece ter se resolvido. Estela o convida para entrar, mas Tibério recusa gentilmente. Tibério comenta com Estela que, quando revelou a Alberto que ela gostava muito dele, custou acreditar que fosse verdade. A frase a deixa pensativa, mergulhada em reflexões, até que Bia aparece dizendo ter arrumado a cozinha, mas Estela mal presta atenção, ainda absorvida pelas palavras de Tibério. Enquanto isso, Zeca conversa com Lisa e comenta que Theo parece ser mais gente boa do que Mauro. Lisa então pergunta ao irmão sobre Naná e Zeca diz que ela mudou bastante, agora interessada em coisas mais luxuosas, influenciada por Tato. Em outro momento, Padilha conversa com Sofia após todos saírem da pensão. Pergunta se ela está se sentindo melhor, enquanto tudo é observado discretamente. Theo se despede e sai da casa de Lisa, que comenta que o remédio lhe fez mal e que, se ele não tivesse a levado para casa, ela provavelmente não teria conseguido chegar sozinha. De volta à conversa entre Estela e Tibério, ele pergunta o que mais ela gostaria de saber e revela que apenas falou sobre ter descoberto o segredo dela. Irritada por ele ter contado a Alberto que ela gostava do médico, Estela afirma que não precisava da ajuda de ninguém e sugere que Alberto só se aproximou por pena. Tibério tenta argumentar, perguntando se ela não acredita no destino, mas Estela responde de forma cética, dizendo que não acredita nessas bobagens. Tibério diz que só tentou aproximá-la de alguém que pudesse fazê-la feliz, mas ela se sente traída e afirma que confiava nele por achá-lo um homem sério. Ferida, Estela encerra a amizade com Tibério, deixando-o profundamente abalado. No dia seguinte, Estela aparece no trabalho com um visual transformado, o que chama a atenção dos colegas. Ela então liga para Alberto, dizendo que precisa vê-lo com urgência. Enquanto isso, Diná tenta descobrir com Paty onde está a aliança de Theo, mas a menina diz que não lembra onde guardou. Maroca comenta que todos acabam ficando irritados quando ela aponta o quanto mimam Paty demais e ainda diz que Maria nunca deveria ter deixado isso acontecer. Diná então recebe uma ligação do detetive, que confessa ter perdido Theo de vista. Indignada, ela menciona que Theo foi ao oculista, mas critica a desculpa do trânsito, lembrando que o paga justamente para seguir o marido e considera isso uma falha de profissionalismo. Ao final da ligação, Diná desliga irritada. Em seguida, Theo chega em casa e entrega os óculos novos para Maroca.
Paty cumprimenta Theo, que logo menciona a perda de sua aliança, trazendo à tona o interesse de Dinah em encontrá-la. Maroca, percebendo a situação, pede para Maria ajudar na busca pelo objeto. Tentando amenizar a tensão, Theo comenta que a aliança não é o que sustenta um casamento, e em seguida questiona Dinah sobre o que realmente está acontecendo com ela. Dinah diz que o ama, mas Theo insiste em saber se ela está disposta a deixar de lado os ciúmes e parar de fiscalizá-lo o tempo todo. Em resposta, Dinah diz que vai ajudar Paty a procurar a aliança. Enquanto isso, Stella desabafa sobre o comportamento de Alberto, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo com ela, pois não merecia. Ela ainda chama Tibério de cretino, mas Alberto tenta apaziguar a situação, explicando que só soube de tudo depois e quis ser honesto. Stella, porém, dá a entender que acredita que ele apenas se aproximou por pena. Revoltada, ela afirma que não precisa da piedade dele, e os dois trocam olhares carregados de tensão. Alberto não aceita que ela fale assim e diz que não admite esse tipo de julgamento, mas Stella deixa claro que o que ela menos suporta é que alguém sinta pena dela. Alberto tenta continuar o diálogo e esclarecer as coisas, mas Stella, tomada pela mágoa, se despede e vai embora, deixando-o pensativo e abalado. Enquanto isso, no plano espiritual, Alexandre segue em sofrimento. Em paralelo, Bárbara conta para Sininha que ela e Zeca pretendem aproveitar o dia de folga apenas os dois juntos. Geraldão, com seu jeito irreverente, faz uma brincadeira descontraída para Bárbara, mencionando que, no final, eles acabarão lavando pratos juntos, o que faz todos ao redor rirem. Lisa, vendo a situação de forma otimista, olha para Bárbara e diz que está torcendo para ela ficar com Zeca, expressando sua torcida pelo romance entre os dois, deixando claro seu apoio e dando um toque de incentivo. Na empresa, Theo e seus colegas comemoram efusivamente o sucesso do projeto, mas a alegria é abafada por Mauro, que, com seu jeito sarcástico, diz que Theo só conseguiu esse sucesso porque o dono da empresa é amigo de Dinah, insinuando que a ajuda de Dinah foi fundamental para a conquista, diminuindo o esforço de Theo e provocando um clima tenso entre eles. Enquanto isso, o mascarado, sempre enigmático e misterioso, continua a espalhar alegria e animação pelas ruas, com sua presença causando uma certa agitação e trazendo um ar de diversão para o ambiente ao seu redor. Em casa, Stella chega arrumada, com um look que chama a atenção de Bia, que, percebendo a mudança da mãe, pergunta curiosa onde é a festa, já que acha que ela está especialmente bonita. Mas Stella, de maneira descontraída e prática, responde que, na verdade, ela já trabalhou e fez algumas compras para casa, dando a entender que a sua aparência não tem relação com um evento social. Stella, em seguida, comenta que não há mais casamento entre ela e Alberto, aliviando um pouco o peso da situação. Mas Bia, interpretando a conversa de outra forma, acha que isso abre uma chance para Stella voltar com Ismael, o que deixa Stella desconfortável. Ela, porém, se apressa em deixar claro que não tem intenção de voltar com Ismael, negando qualquer possibilidade de reatar o relacionamento, mostrando que a sua decisão sobre o casamento com ele está definitivamente resolvida. Dinah chega à casa de Stella e, ao ser atendida por Bia, é imediatamente dispensada pela jovem, que está com pressa e não permite que a visita se prolongue, alegando que está atrasada para algum compromisso. Após a saída apressada de Bia, Dinah e Stella ficam a sós e aproveitam a oportunidade para conversar sobre Alberto. Durante a conversa, Stella revela a Dinah que a mulher com quem Alberto tinha interesse já está casada, sugerindo que, apesar dos sentimentos que Alberto possa ter por ela, ele está sendo rejeitado pela situação. Stella dá a entender que Alberto realmente tem sentimentos por Dinah, deixando a situação ainda mais tensa e fazendo Dinah refletir sobre os sentimentos de Alberto em relação a ela.